pessoal do Capa, tudo bem? Pessoal, hoje eu tenho uma novidade bem bacana para falar para vocês. Nós temos uma aula muito especial e hoje eu resolvi fazer um pouco diferente, tá? Eu montei uma apresentação para a gente conversar um pouco sobre função, tudo bem? Calma, não é nada desesperador. É uma matéria que a gente vai conversar desde par ordenado até função composta. Então eu vou falar sobre par ordenado, sobre relação cartesiana, depois a gente vai falar sobre o conceito de função, domínio, contradomínio e imagem, falar um pouco sobre conjuntos, a relação entre conjuntos, até a gente chegar em função injetora, sobrejetora, bijetora, um pouco sobre função composta e a gente mata esse primeiro bloco de aula, tudo bem? Então vamos lá, qualquer dúvida a gente conversa na aula ao vivo, beleza? Então vamos embora. Bom, gente, tudo bem? Então, ó, nesse movimento aqui que a gente vai fazer, eu vou começar, como vocês podem ver aí na tela, a falar um pouco sobre plano cartesiano. E vocês vão acompanhar aqui meu mouse e vocês vão ver o que está acontecendo, tudo bem? Primeiro, um plano cartesiano começa com o entendimento de par ordenado, certo? Que, ó, entendemos o par ordenado um conjunto de elementos sendo uma relação entre A e B, formando um par que é dessa forma, ou um C e D. Aí eu falo, dois pares ordenados são iguais se os elementos do primeiro lado são iguais e os elementos do segundo também são, tudo bem? E aí a gente tem nessa relação o que a gente chama de produto cartesiano, tudo bem? Então o que é um produto cartesiano? Um produto cartesiano são uma relação de dois elementos, onde um elemento pertence ao conjunto A e um outro elemento pertence ao conjunto B. E a gente vai chamar de uma relação XY, tá? Se vocês olharem aqui, ó, no gráfico, você tem o X no eixo da abscissa, o Y no eixo da ordenada, formando esse par ordenado, que é o par ordenado XY. A gente até define isso como um ponto, lembra? Um ponto XY. Mas para formar o XY, lembra que o X pertence a um conjunto, nesse caso eu chamei de A, e o Y pertence a outro conjunto, que nesse caso eu chamei de B, formando o que a gente chama de produto cartesiano, tudo bem? Beleza? Então, continuando. Agora vamos entender melhor essa relação cartesiana. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu pego o conjunto A formado pelos elementos 2 e 3, como vocês podem ver, e o conjunto B formado pelos elementos 1, 3 e 5. O que a gente vai ter? A relação, ó, vamos ler isso. A relação cartesiana entre A e B vão ser todos os elementos que saem de A e se relacionam com B, onde o A é o conjunto principal e o B é para onde o conjunto A vai. Então a gente chama de conjunto dominante e conjunto complementar, tudo bem? Então vamos dar uma olhada? O conjunto A cartesiano B, é assim que a gente lê, formado por 2 que se relaciona com 1, depois com 2 que se relaciona com 3, depois com 2 que se relaciona com 5. Óbvio, agora todos os conjuntos que começam com 2 já foram. Então agora a gente vai com o conjunto que começa com 3. O 3 e o 1, depois o 3 e o 3, e por último o 3 e 5. Então a gente fez uma relação A cartesiano B, tudo bem? Primeiro elemento é do conjunto A e o segundo elemento é do B. Por quê? Porque tem uma relação A cartesiano B, tá? Se a relação fosse ao contrário, B cartesiano A, então seria do B para o A. E a gente mudaria a forma de representar. Essa forma que eu estou mostrando para vocês tem até um nome. Se chama forma tabular, tudo bem? É forma tabular. Mas, gente, não se preocupa com esse nome. Eu só estou falando para mostrar que eu sei o que eu estou falando, beleza? Então vamos lá. Gente, agora sabe o que é mais legal? Você pode pegar todas essas relações que a gente construiu anteriormente e a gente pode colocar num gráfico. Por exemplo, ó, o conjunto A 2 e 3 e o B 1, 3, 5. Aí você tem a relação A cartesiano B, que é como a gente fez, ó, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5. E aí eu vou lá e coloquei num gráfico, tudo bem? Ó, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 3, 3 e 3, 5. Eu montei uma relação cartesiana. Agora, eu posso fazer ao contrário. Por exemplo, B cartesiano A. E o B cartesiano A vai ficar 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 5, 2, 5, 3. Então tem uma ordem. E ó, o gráfico que você está vendo aí, você viu que também tem uma ordem? Porque o primeiro conjunto é o X e o segundo é Y. Aqui mudou. O primeiro X agora é o B e o Y é o A. Então essa mudança inclinou, mudou a posição do gráfico, mudou a relação dos pontos. Então cuidado. A cartesiano B não é a mesma coisa que B cartesiano A, só se os conjuntos forem iguais, tudo bem? Então é um cuidadinho que a gente tem que ter para entender o que é uma relação cartesiana. Aí você me pergunta, mas a aula não é de função? Calma, eu preciso muito que vocês entendam isso
porque vocês vão entender que a relação cartesiana é uma relação binária. Como assim uma relação binária, gente? É um elemento com outro, formando um par ordenado. É bi de duas nárias de relação. Então, ó, chamamos de relação binária de A em B qualquer subconjunto do produto cartesiano. Então, por exemplo, ó, pega esse conjunto A, 2, 3, 4. Pega o conjunto B, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, olha que legal, eu vou fazer A cartesiano B. Gente, olha isso, ó. Esses são todos os pontos, ó, que vão formar pela relação de A com B. É só você puxar a setinha, ó. A, 2, 2, 2, 4, 2, 6, ó. Vão ser todos. Todos vão se apresentar para você, tá? E aí você vai ter, no final dessa relação, todos os elementos do conjunto binário de A cartesiano B. Só que esses são todos, tudo bem? Agora, vamos supor, gente, que eu vou perguntar para você uma relação específica. Por exemplo, olha aqui embaixo esse R que está aqui. É uma relação específica de x e y ó, que pertence a cartesiano B, certo? Onde o y é 2x mais 1. Então a gente vai procurar aqui onde o y é 2x mais 1. Qual dessas relações é a relação que favorece essa relação binária que eu criei, tá bom? Aí a gente vai até colocar aqui, ó, chamaremos uma relação binária R do produto cartesiano A por B em que y, nesse caso, é o consecutivo, que é o próximo, do dobro de x. Onde y aqui é o dobro de x com o consecutivo, mais 1. Aí você, olhando para cá, você vai perceber que os elementos são 2 e 5, por quê? Ó, 2 vezes 2 mais 1, 5. Também são 3 e 7, ó, 2 vezes 3 mais 1, 7. E a outra é 4 e 9, ó, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. E não tem mais nenhum. Então vocês perceberam que essa relação binária que eu coloquei é um subconjunto de uma relação cartesiana? Então vamos lá, a relação cartesiana é de todo mundo com todo mundo. A cartesiano B vai todo A para o B, vai todo elemento de A para o B. A relação binária ela é uma particularidade, ela tem uma lei de formação, ela tem uma lei de relação. Olha que legal, a equação y igual a 2x mais 1 é a lei da relação R, é a que vai gerar essa relação, que está dentro dessa relação cartesiana, tudo bem? Aí você fala, mas isso é uma função? Calma, esse é o embrião. É o comecinho da função. É onde a gente vai entender a noção de função, tudo bem? Mas, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa relação cartesiana em flechas. Como assim flechas? Ó, lembra, o conjunto A, 2, 3, 4. O conjunto B, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai formar todas aquelas relações que a gente fez anteriormente, que foi passando. E agora eu vou colocar os dois conjuntos aqui, ó. Todo mundo do conjunto A, todo mundo do conjunto B, ó. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu vou perguntar, dessas relações, quais são as relações que favorecem, que resolvem aquela que a gente construiu, que é a relação 2x mais 1. Né? A gente já sabe que o 2 leva pro 5, porque a gente viu, que o 3 leva pro 7 e que o 4 leva pro 9, tudo bem? E aí a gente montou uma relação. Tudo bem? E essa relação eu vou mostrar para vocês. Tem o conjunto domínio, que são os elementos que você vai levar para o outro conjunto. Esses elementos formam esse conjunto que a gente vai chamar de domínio. Tudo bem? Beleza? Vocês já lembram disso, né? Agora, você tem o conjunto que é o contradomínio, que nesse caso é o B, que é o conjunto para onde o domínio vai se relacionar. Então você tem um conjunto A e tem um B. Para onde ele vai? Ele sai do A e vai para o B. O A é o domínio. O B é o contradomínio, tudo bem? Mas aí, gente, vocês perceberam que eles se relacionaram somente com 5, com 7, com 9? Esses caras que se relacionaram é chamada de imagem. Tá? Lembra? Ó, a palavra imagem faz muito sentido nesse exercício. Lembra? Quando você relaciona com alguém, pensa no mundo real, vai. Você tá lá e se relacionou com alguém. Gente, para você se relacionar com alguém, existe uma relação que foi criada. Vamos dizer assim, um contratinho. Que você fala, ó, eu só vou me relacionar com alguém que vai favorecer isso. Então, por exemplo, você vai falar para mim, eu gosto de uma pessoa que gosta de matemática. Se não gostar de matemática, não me relaciona. Essa é uma lei, é aquela lei que a gente falou, a lei da relação. Tá? Ela também tem que ser corintiana. Claro que tem que ser corintiana, é outra lei. Então você vai estabelecendo as leis e você se relaciona com alguém. E vocês não vão acreditar.
Quando você se relaciona com alguém, geralmente você quer se relacionar com alguém que é parecido com você. Aí você fala, não, os opostos se atraem. Gente, se atrai mais ou menos. Se atrai até a página 2. Na verdade, você procura alguém que é muito parecido com seus gostos, senão não dá certo. Então, quando a gente fala que você se relacionou com alguém, esse alguém é como se fosse um espelho. É como se fosse você se vendo de alguma forma. Por isso que a gente vai chamar de imagem. A coisa ou o objeto ou a pessoa com quem você se relaciona vai ser chamada de imagem, porque é uma relação que você estabeleceu com os gostos que são parecidos com o seu. Então, o que é a imagem nesse slide? A imagem são os elementos com os quais que o domínio se relacionou. O 2, o 3 e o 4 é o domínio, o 5, o 7 e o 9 é a imagem. E aí, vamos lá. Quem são os elementos do domínio? O conjunto formado pelo elemento 2, 3 e 4, que é o conjunto A. Ó, domínio. São os primeiros elementos da relação. Ótimo. Quem é o contradomínio? É o 2, 4, 5, é todo mundo, ó. São os elementos do conjunto B. Então vamos lá, os elementos do conjunto B. E quem é a imagem? A imagem são os elementos do conjunto B que fazem parte da relação. Ou seja, que tiveram relação. Que é o 5, que é o 7, que é o 9. Vocês entenderam? Então vocês aprenderam o conceito de domínio, de contradomínio e de imagem, que são os elementos que estão aqui dentro. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa. Dá uma olhada nessa relação, ó. XY, que X pertence a cartesiano B, que deve estar dentro de todas as relações de dois conjuntos, e Y é da forma X menos 1, ó. Então a lei de formação é X menos 1. Vamos ver lá no diagrama de flechas? Mas antes, para ver no diagrama, eu vou pegar os dois conjuntos, ó. Eu vou chamar o conjunto A de 1, 3, 4, 7 e o conjunto B de 2, 3, 5, 9. Então vamos lá, ó. Quem são os elementos da relação? Gente, a relação só vai ser o 3 com 2 e o 4 com 3. Não tem outro, não tem outro. Então, os únicos elementos que satisfazem isso aqui é o 3 com 2 e o 4 com 3. E aí você vai montar os diagramas, ó. Dá uma olhada. Montei o A, montei o B e criei a relação, ó. O 3 vai para o 2 e o 4 vai para o 3. Vamos ver? Se eu ponho o 3 aqui, ó, 3 menos 1, 2. Foi. E se eu pego outro aqui, 4. 4 menos 1, 3. E aí você formou a relação que está dentro dessa relação A com B. Professor, mas o A pode ser qualquer coisa? Pode, mas nesse exercício eu pus 1, 3, 4, 7. O B pode ser qualquer coisa? Pode, mas nesse exercício eu pus 2, 3, 5, 9. Tudo bem? Aí quando você vê a relação, você descobre, como a gente falou, que nessa relação o domínio vai ser 3 e 4. O contradomínio vai ser todo o conjunto B. E a imagem é 2 e 3. Vamos ver se é verdade? Ó. O domínio é 3 e 4, que são os elementos de A que se relacionaram. O contradomínio é todo o conjunto B, é para onde vai. E a imagem vai ser 2 e 3, tudo bem? Gente, aqui eu coloquei na ordem errada, mas é domínio, contradomínio e imagem. Domínio, contradomínio aqui em cima e a imagem, tudo bem? Só para vocês entenderem. Aliás, eu vou disponibilizar depois também essa apresentação para vocês estudarem quem quiser, fechado? Combinado? Bom, gente, então agora que vocês viram que aqui é o domínio, aqui é o contradomínio e esse 2 e 3 é a imagem, a gente vai falar um pouco sobre essa representação como forma de gráfico. Aí você está falando assim, professor, mas no domínio, eu aprendi na escola, que no domínio todos os elementos têm que se relacionar. Calma, isso tem que acontecer se for uma função. E a gente ainda não falou de função, eu estou em relação ainda, tudo bem? Muita calma nessa hora. Mas, ó, como é que fica o par ordenado, como é que fica a expressão? Ó, o 3 com 2 e o 4 com 3, que vai me dar aquela relação que a gente estabeleceu, que é a relação 3, 2, 4, 3, tudo bem? Gente, isso aqui é um gráfico formado por pontos, você nem tá ligando ainda, por quê? Porque tudo que eu tô falando é ponto, ainda não é reta, tudo bem? Mas, vamos ler. A gente lê o seguinte, y é função de x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Tudo bem? É assim que a gente lê. E a minha pergunta é, se A e B são conjuntos não vazios, como é que a gente define uma função? Agora vamos lá, vamos definir função. A função é uma relação binária, binária porque é entre dois elementos, onde cada elemento x, que é do conjunto A, se relaciona uma única vez
com o elemento y do conjunto B. Tudo bem? Então, uma função é quando todo mundo do A se relaciona uma única vez com alguém do B. Não precisa ser com todo mundo do B, pode ser só com uma parte, tudo bem? Muita calma que eu vou explicar para vocês. Eu vou usar o primeiro exemplo aqui, ó. Vamos supor que o A é formado pelos conjuntos 1, 3 e 4. E o B é formado pelo conjunto 2, 3 e 5. O A se ligou no 2, o 3 se ligou no, o 1 se ligou no 2, o 3 se ligou no 3 e o 4 se ligou no 5. A pergunta é, isso é uma função? Resposta, claro, essa relação será função. Por quê? Porque todo mundo do A, do domínio, se relacionou com o contradomínio. Então, ó, o elemento do domínio 1 se relacionou com 2, o 3 se relacionou com 3 e o 4 se relacionou com 5. E se relacionou uma única vez, com o único elemento. Ó, o 1 só foi para o 2, o 3 só foi para o 3 e o 4 só foi para o 5. Então, esse conjunto A vai se chamar na função de domínio. E o conjunto B vai se chamar de contradomínio. Então, isso aqui é uma função. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos fazer mais um teste aqui, ó. Vamos ver se isso aqui é uma função, ó. O 1 foi para o 2, o 3 foi para o 3 e o 4 foi para o 3. Aí você fala, ih, será que é uma função? Resposta, é uma função sim. Por que essa relação 2 é uma função? Porque todo mundo do domínio se relacionou uma única vez com alguém do contradomínio, tudo bem? Só que olha que legal, a imagem nesse caso é somente 2 e 3, ó. Por que a imagem é somente 2 e 3? Porque a imagem são os elementos do contradomínio que se relacionam. Então, o 5 não se relacionou com ninguém. Então, aqui é 2 e 3. Gente, pensa assim, ó. O domínio, ele é fiel. Cada elemento só tem uma relação, só tem uma imagem. Não significa que o contradomínio seja fiel, tá? O domínio é fiel, o contradomínio a gente não sabe. Ele pode ser ou não. Por exemplo, aqui o 2 é fiel, agora o 3 não. Não tem problema, porque o fiel tem que ser o domínio. A palavra domínio, quem domina, tem que ser fiel, tudo bem? Então aqui, ó, é só você pensar. O 1 vai no 2, o 3 vai no 3 e o 4 vai no 3, tudo bem? E, gente, existe uma relação aí. É que eu não falei qual a relação porque eu quero que vocês entendam o conjunto. Mas vai ter uma relação e a gente vai discutir, beleza? Bom, vamos ver o próximo aí, que é o C. O C é formado por 1 e 3. E o B é por formado, o C é formado pelo conjunto A com os números 1 e 3 e o conjunto B com 2, 3 e 5. Vamos ver a relação? Ó, o 1 foi para o 2, o 3 foi para o 3 e acabou. E o 3 foi para o 5 de novo. A pergunta é, isso aqui é uma função? Resposta, vai, não. Por que isso aqui não é uma função, a relação 3? A relação 3 não é uma função, pois o elemento 3 teve dois relacionamentos, com 3 e com 5. Se a relação tem que ser bi, o 3 foi em 2, não pode, porque o domínio ele é fiel, lembra? Ele não pode ter duas relações. Então, o 3 deveria ir só para 1. Como ele foi para 2, deixou de ser função. Então, essa relação é uma relação, mas não é uma função, tudo bem? Beleza? Então, cuidado, tranquilo? Bom, gente, vamos fazer um teste? Agora, vamos lá, ó. D. O 3 vai para o 2, o 3 vai para o 5 e o 3 vai para o 5. Isso é uma função? Resposta, nem a pau. Por quê? Gente, porque o 3, de novo, está se relacionando várias vezes. Lembrando, o conjunto que sai, a flechinha, o conjunto de saída é o domínio para ser função. E se esse domínio se relacionar com mais de um elemento, e aí não vai ser função. Então, cada elemento do domínio para ser função tem que se relacionar uma única vez com os elementos do contradomínio. Tudo bem? Beleza? Então, D não é uma função. Caramba, hein? Vamos ver o E? O E eu tenho o conjunto A formado por 1, 3, 4. E eu tenho o conjunto B formado por 2, 3, 5. Vamos ver se é uma função? Ó, o 1 foi por 2, o 3 foi para o 3 e o 3 foi para o 5. Isso aqui é uma função? Resposta vai falar, ah, professor, é uma função. Gente, não é por duas razões. Não pode ser função. A primeira é porque o 3 se envolveu duas vezes. Lembra? O 3 é fiel, domínio não trai. E tem mais uma coisa nesse conjunto. O 4, ele não se relacionou com ninguém. Então, prestem atenção que eu vou falar. Para ser função, todo mundo do domínio tem que se relacionar com alguém do contradomínio. O 4 não se relacionou com ninguém
Então o 4 não vai formar o que a gente chama de função. Por quê? Porque para ser função, o 4 deveria aí se relacionar com alguém. Então esse R5 também não é uma função. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo? Gente, então vamos fazer um teste, ó. Quais diagramas representam uma função? Primeiro, ó, o exercício A. Esse cara, já até dei spoiler, né? É uma função? Vamos lá. O 8 com 9, o 7 com 8, o 6 com 7. Ah, é uma função, porque todo mundo aqui foi para cá e foi uma única vez. É uma função. Então, beleza. O B, vamos lá. Ô, caramba. Aqui, o menos... Você já viu, né? Mas tudo bem. O menos 1 foi pro 1, o 2 foi pro 3. E o 4 não foi para ninguém. Então, quando o 4 do domínio, que é o conjunto A, não foi para ninguém, não vai ser uma função. Tudo bem? Bom, vamos ver o C. Tomara que agora eu acerte, hein? Ó, vamos lá. O 1 foi pro 3, só. Só isso. 1 foi pro 3. É uma função? É. Por quê? Porque todo elemento do conjunto A, que é só 1, foi para um único do B, que é só o 3. Então é uma função. Ótimo. Lindo. Bom, vamos ver no D, gente. O D tem o conjunto A. Beleza? O 6 foi pro menos 12 e o 6 foi pro 12. Pode ser uma função? Gente, resposta, não, não pode. E a pergunta é, por que não pode? Porque esse elemento 6 não pode ter duas imagens, lembra? O domínio só pode ter a sua imagem, fechou? Então não é função, beleza. Vamos lá, aqui. O 4, o 7 e o 2 se relacionam com B, que é 8 e 3. Vamos lá. Gente, isso é uma função, ó. O 4 foi para o 8, o 7 foi para o 8 e o 2 foi para o 3. É uma função? Aí você vai falar assim, acho que não por causa do 8. Resposta, é sim uma função. Por que é? Porque o 4, o 7 e o 2 se relacionam uma única vez e todo mundo do domínio se relacionaram. Gente, lembra, o contradomínio não me interessa se relacionaram duas vezes. O que me interessa é o domínio. Se nesse caso no domínio se relacionou, tá tudo certo, estamos felizes, então nós tivemos a relação, tá bom? Então temos uma função. Bom, vamos lá pro F para ver se a gente já consegue fechar a ideia que a gente tem aqui, tudo bem? Ó, e lembra, eu fiz todos os casos aqui, ó. Agora vamos lá, o menos 2, ó, tá indo pro raiz de 2 e o 0 tá indo pro 0. É uma função? Aí você, é porque esse cara tá indo uma única vez? Resposta, não é. Por uma razão, não é porque o menos 3 e o menos 1 não se relacionaram com ninguém. Para ser função tem que se relacionar uma única vez. Eles não se relacionaram nenhuma vez. Então o F não é uma função. Tá bom? Gente, eu espero que nesse exercício vocês entendam como o diagrama funciona. Lembrando que o conjunto dominante é o conjunto que sai a setinha e o outro é o contradomínio, beleza? Beleza? E o que gera, aí cuidado, o que gera a relação entre um conjunto e o outro é a função. É a relação que você vai estabelecer. 2x mais 1, x² mais 7, não importa. Pode ser qualquer relação que você estabelecer, ou que o examinador do vestibular estabelecer, tá bom? Bom, vamos continuar aqui para a gente entender, ó. Por exemplo, seja o conjunto A formado por menos 1, 0, 1, 2, 3. E o conjunto B formado por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E a relação é uma relação XY de um par ordenado. Ó, vamos ler isso aqui, vamos aprender, tá? Relação igual a XY, que é um par, tal que esse par pertence ao cartesiano AB da relação Y igual a X menos 2. Então, ó, nós temos uma relação que é igual a Y igual a X menos 2. Quais relações? Aí você vai fazer, ó, todas. Menos 1 com menos 3, menos 1 com menos 2, e dessas todas, quais são as relações que satisfazem Y igual a X menos 2? O menos 1, 3, o 0 e o menos 2 e o 1 e menos 1, tudo bem? Aí vamos lá. O conjunto A é formado pelos elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá aqui, ó. E o conjunto B é formado pelos elementos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Aí eu fiz as relações que interessam, que é as relações estabelecidas por aqui, ó. Y igual a X menos 2, vamos ver? Menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, tá certo, foi. Vamos lá, 0, 0, menos 2, menos 2, foi, ótimo. 1, 1 menos 2, 1 menos 2 dá menos 1. Ah, mas ó, tem outra relação, o 2, vamos ver? 2 menos 2, 0. Ah, e o 3, vamos ver o 3? 3 menos 2, 1.
Olha, legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós encontramos todos os elementos de A se relacionando com alguém de B. Vocês viram? Todos. Quando eu falo todos, a pergunta é, essa relação é uma função? Y igual a x menos 2. Nessa condição, ó, é uma função? Resposta é, porque depois que você fez a conta de todos do A e descobriu que todos do A leva ao único elemento do B, você descobre que é uma função, porque a relação é única e todo mundo se relacionou. Então isso aqui, gente, é uma função. Combinado? Agora, vamos fechar bem esse conceito de domínio, contradomínio e imagem de uma função, tá bom? Vamos lá. Primeiro, considera, vamos ler isso aqui, ó. Agora é bom vocês prestarem atenção na maneira como se escreve uma função, ó. Vou ler. Considerando uma função de A para B, de A que leva em B, onde então você já sabe uma coisa, o A vai ser, se é uma função, né? O A vai ser o domínio e o B vai ser o contradomínio, porque ele já está falando que é uma função. Não é uma relação, é uma função, tudo bem? Já tem aquelas características. Quais são? As características da função, eu vou falar muitas vezes. Todo mundo do A se relaciona uma única vez com alguém do B. É isso que garante a função, tudo bem? Então vamos ver? Desenhe lá o conjunto A e o conjunto B. Vamos supor que o conjunto A é formado pelos elementos 1, 3 e 4, tudo bem? E o conjunto B é representado pelos elementos 2, 3 e 5. Aí eu fiz a relação, ó, 1 vai para o 2, o 3 vai para o 3 e o 4 vai para o 3. Tudo bem? Beleza? A minha pergunta é, essa função, ela tem o domínio, ó, o domínio formado por 1, 3 e 4. Ela tem o contradomínio formado por 2, 3 e 5, porque é todo mundo. E a imagem dela é o 2 e o 3, gente. Por que o 2 e o 3? Porque foram os únicos elementos que se relacionaram no conjunto B com A. Tudo bem? E aí a gente fala, ó, vamos lá. Vamos ler. O domínio da função f é igual a A, o conjunto A. Tá escrito aqui, ó. O domínio de f é 1, 3, 5, que é o próprio A. Que é o conjunto A que eu falei. A imagem, na verdade, está dentro do contradomínio. E o contradomínio é o conjunto B. Aí a gente lê o seguinte, ó. O contradomínio da função f é igual ao conjunto B. Tudo bem? E a imagem, que é o que eu pintei de amarelinho agora, vai ser 2 e 3. A imagem é o conjunto 2 e 3. Lê-se. O conjunto imagem está contido no contradomínio. Por que contido? Gente, grava uma coisa. O conjunto imagem sempre vai estar dentro do contradomínio. Ou vai ser o contradomínio. Por que assim? Bom, ele vai estar dentro porque ele é subconjunto. E ele vai ser igual se todo mundo do B se relacionou com A. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. O que tem uma função? Todos os elementos do domínio se relacionam uma única vez com os elementos do contradomínio. O conjunto domínio são os conjuntos de saída, onde a setinha vai, que tem uma lei de formação. O conjunto B é o contradomínio, e dentro do contradomínio tem a imagem. Combinado? Beleza? Eu quero que vocês martelem isso bem na cabeça, tá? Para que na aula ao vivo a gente entenda. Agora, quer ver? Vamos falar na prática? Vamos falar na prática? Ó, eu fiz um desenho aqui bem legal, ó. Considerando a função f de x igual a x mais 2. Então, essa função x mais 2 é a lei de formação, é a relação que liga um conjunto no outro. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, f de x é x mais 2. Agora vamos falar, se f fosse 1, qual seria a imagem do 1? Bom, agora faz o seguinte, no lugar do x você põe 1, e aonde tem x aqui, ó, você vai pôr 1 também, então vai ficar 1 mais 2. Tudo bem? E o resultado disso vai dar 3. Então diz pra mim, quando x for 1, y é quanto? 3. Então, a imagem do 1 é 3. Tudo bem? E a gente escreve assim, ó. A imagem de 1 pela função f é f de 1 igual a 3. Tudo bem? Por que f de 1? Quando x for 1, y ou f de 1, f de x, tá? Então, a gente pode até falar que o y vai ser igual a f de x, tá? Ó, nunca se esqueça disso. Vou até escrever aqui, ó. F de x vai ser igual a y. Vamos lá? F de x, ó, f de x vai ser igual a y. Grava isso, hein, gente, ó. F de x vai ser igual a y. Isso aqui é muito importante, tá bom? Mas por que você escreve dos dois jeitos? Gente, o f de x a gente escreve f de x para lembrar que depende do x.
Então, que nem nesse caso, ó, quando x for 1, a imagem é 3, tá bom? Agora, quer ver, ó, x mais 2. Quando f for menos 2, quando o x for menos 2, tá bom? Se o x for menos 2, no lugar do x aqui, você vai pôr quanto? Vai pôr menos 2. E aí, menos 2 mais 2 vai dar quanto? 0. 0 é a imagem do menos 2, tudo bem? Então, ó, a imagem de menos 2 pela função f é 0. Então, 0 é a imagem de menos 2, tá bom? Vamos fazer um outro teste, tá? Um outro exemplo. Pega essa função aqui, f de x igual menos 2x quadrado menos 3. Bom, primeiro, f de x é menos 2x quadrado menos 3, não é? Primeiro, se o x for 3, no lugar do x aqui em cima, você vai pôr 3. Então vai ficar menos 2 vezes 3 ao quadrado menos 3. Vai ficar quanto essa resposta? Vai ficar menos 2 vezes 9 menos 3, que vai dar menos 18 menos 3, que vai dar 21 negativo. Então, qual é a imagem do 3 nessa função aqui? A imagem do 3 é menos 21. E a gente lê a imagem do 3 pela função é menos 21. Tudo bem? Mais um teste, vai. Ó, mesma função, ó, menos 2x ao quadrado menos 3. Só que agora eu vou pôr f de menos 1. Então vai ficar menos 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 3. Tá? Vai ser igual a menos 2 vezes menos 1 ao quadrado é 1, menos 3. Que vai ser menos 2 menos 3, que vai dar menos 5. O que eu garanto para vocês? Que a imagem do menos 1 é menos 5. Tudo bem? Então, ó, a imagem de menos 1 pela função é menos 5. Beleza? E aí, a gente vai entender agora o que é uma raiz de uma função. Tudo bem? Presta atenção. Só para você lembrar o que é uma raiz. Raiz também é chamado de zero. Ou raiz ou zero de uma função. Ó, a definição é assim, ó. Dada a função f de a em b, chama-se raiz ou zero todo elemento de a cuja imagem é zero. Então, ó, vamos lá. Pega f de x igual a x mais 2, tá? Vou pegar esse exemplo. F de menos 2, vamos lá? F de menos 2, no lugar do x eu vou pôr menos 2 mais 2 deu 0. Ou seja, portanto, menos 2 é raiz da função, porque f de menos 2 é 0. Então, me ajuda. Quando você quer achar a raiz de uma função? Quando você iguala a função a 0. Porque você quer que a imagem seja 0. Caramba, professor, eu nunca pensei nisso. E não é que é verdade? Quando você iguala a função a 0, você quer a raiz da função. Então, o que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é o domínio quando a imagem é 0. Olha que legal. Porque você quer que a função seja 0. Tudo bem? Então, aqui no caso, a gente achou. Agora, quer ver? Ó? Pega essa função menos 2x quadrado menos 3. E vamos lá. F de 3, ó. Se eu jogar 3 aqui, vai ficar menos 2 vezes 3 quadrado menos 9, que vai dar menos 2 vezes 9 menos 3, que vai dar menos 18 menos 3, que vai dar menos 21. Gente, a pergunta é, 3 é a raiz dessa função? Não, não é a raiz. Por que não é a raiz? Porque era para dar 0 e deu menos 21. E menos 21 não é 0. Então, logo, você não tem... logo, você não tem uma raiz. Então, para ser raiz, tem que dar 0. Combinado, gente? Tá? Então, ó, eu sei que é muita coisa para digerir. Vai anotando tudo. Depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês. E a gente vai fazer exercício na sala, tá? Então, não faltem na aula de hoje, porque a gente vai fazer muitos exercícios na aula. Tudo bem? E eu preciso que você assista esse vídeo para você ter certeza de como a gente vai fazer os exercícios da sala, tá bom? Continuando. Bom, agora eu vou falar 3 características para vocês. Presta atenção. Eu vou ensinar, 1, o que é uma função injetora. Depois, 2, o que é uma função sobrejetora. E 3, depois o que é uma função bijetora, tudo bem? Vamos começar com a função injetora. Presta atenção, ó. Eu vou ler e a gente vai tentar entender. Seja f uma função de A para B. Beleza, até a gente sabe. A para B. Se para qualquer elemento distinto, onde de A, por exemplo, x1 e x2, elementos diferentes, corresponde a elementos diferentes do contradomínio, então a gente fala que é uma função injetora. Por exemplo, ó, se você tem um cara com 1 e 2, e esse 1 vai para um cara e o 2 vai para o outro. Se esses dois caras foram para caras diferentes, esse cara é uma função injetora. Gente, lembra? Injetora me lembra injeção. E injeção me lembra agulha.
E a agulha me lembra que ela só vai para um buraco na minha mão ou no meu corpo. E graças a Deus, a agulha só vai para um buraco, tá? Tem uma pessoa que morre de medo de agulha, gente, que é o Raoni e o Almerzinho. Mas não contem para eles, tudo bem? Que eu falei para vocês. Eles morrem de medo de agulha, mas ó, avisa para eles, agulha é injetora. Injeta, vai pra ponta para uma parte do corpo. Por isso que é injetora. Então, ó, cada elemento vai para um elemento diferente, tá? Vamos entender isso, ó? Vou lá. Um exemplo, conjunto formado A, menos 1, 0 e 1. B, menos 1, 1, 2, 3. Determinar a função AB definida pela lei. A lei é y igual a 2x mais 1. Vamos lá? Conjunto A, conjunto B e os elementos. Primeiro, ó, eu fiz a primeira conta aqui, ó. O x igual a 1. Quando o x for 1, ele vai dar y igual a menos 1. Beleza, primeira relação. Ótimo. Vamos ver outra. Agora vamos para o zero, ó. Substitui o x por zero. Fiz a conta, deu y igual a 1. Então o zero vai para o 1. Foi, ótimo, tudo certo. Vamos ver o próximo. X igual a 1. Aí eu substituo 1, deu y igual a 3. O 3 vai, 1 vai pro 3. Ótimo. Pergunta, essa função é injetora? É, vamos lá. Menos 1 foi para um cara. O 0 foi para outro. O 1 foi para outro. 3 caras diferentes foram para 3 caras diferentes. Primeiro, isso é uma função? É, tá tudo bonitinho, ó. O domínio, que é o A, tem 3 elementos que se relacionaram. E se relacionaram todos, então é uma função. Tá? Agora vem cá, só para eu lembrar. O contradomínio é o B. E a imagem desse conjunto? Quem é a imagem? É o menos 1, o 1 e o 3, beleza? É uma função injetora? É, porque cada elemento do A foi só um elemento diferente do B, beleza? Então a gente descobriu a função injetora. Ótimo. Beleza. Então, aqui, ó, cada elemento de A corresponde apenas a um elemento de B, tá? Isso é uma função o quê? Injetora. Injetora, injeção. Cada um vai para um, cada outro vai para outro. Não tem como duas agulhas ir para o mesmo buraco? Até pode. Mas tem como, até pode não, né? Não pode. Duas agulhas não pode ir para o mesmo buraco, senão não é injetora. Então, cada agulha vai para um buraco diferente, beleza? Ótimo. Vamos para o próximo. O que é uma função sobre? Gente, lembra sobre, um sobre o outro. O que é uma função sobrejetora? Função sobrejetora é simples, gente. Grava. Sobrejetora, um sobre o outro, é quando o contradomínio e a imagem é o mesmo conjunto. Caramba, professor, é só isso? Lembra? Sobre, contradomínio, imagem, sobre, foi. Então, uma função sobrejetora é quando o contradomínio e a imagem é o mesmo conjunto. Vou te dar um exemplo, tá? Olha aí, ó. Imagem é o conjunto B ou imagem é o contradomínio, tá? Vamos lá, mesma coisa, ó. Dado o conjunto A, 1, menos 1, 1 e 2. E o B, 1 e 7. E determinado por uma lei de formação que é essa. Aí eu vou lá, conjunto A, menos 1 e 1 e 2. E conjunto B, 1 e 7. Marquei todo mundo. Agora eu vou fazer a função, ó. Menos 1. Joguei lá, ó. Menos 1 me levou para 1. Menos 1 me levou para 1. Vamos ver. Ótimo. Vamos ver o próximo. O 1 me levou para 1 também. Até aí tudo bem, gente. Eles podem levar para qualquer uma, para duas coisas iguais. O conjunto do domínio pode levar. Agora só tem uma coisa que você tem que entender, ó. Ele foi para 1 também, não tem problema. Agora vamos ver o 2. O 2 eu fiz a conta, ele leva para o 7. Ah, a minha pergunta é, só para eu entender, essa função é injetora? Você deve estar pensando, não é injetora. Por que não é injetora? Porque, olha aí, duas agulhas foram para 1, não pode. Então ela não é injetora, tudo bem. Mas não é isso que a gente está perguntando. A minha pergunta é, essas funções são sobrejetoras? Olha aí, quem é o contradomínio? O contradomínio é 1 e 7. Quem é a imagem? A imagem é 1 e 7. Então, caramba, é verdade. Eles são o quê? Eles são iguais. O contradomínio vai ser igual à imagem. E aí eu faço a observação. Cada elemento de B é a imagem de pelo menos um elemento de A. Ou seja, o contradomínio é igual à imagem, como você viu aqui em cima. Essa é a sobrejetora. Agora, gente, vocês não vão acreditar. A bijetora é mal fácil. A bijetora é o seguinte, é quando ele é ao mesmo tempo injetora e ao mesmo tempo sobrejetora. Essa é a bijetora. Tudo bem?
Então tá aí falando, e aí eu vou mostrar um exemplo, ó. 0, 2 e 4. Menos 1, 3 e 7. Aí eu vou montar lá, ó, conjunto A e conjunto B. Coloquei os elementos, fiz a conta, ó. Fiz a conta para x igual a 0, x igual a 0 levou a menos 1. Vamos ver o y. Y igual, agora quer dizer, o y não, vamos ver x igual a 2. X igual a 2 me levou para y igual a 3. Até aí, tranquilo. Agora vamos ver o próximo. X igual a 4 me levou para y igual a 7. Eita, ó, primeiro, ela é injetora? Resposta, sim. Cada elemento foi para um único, é injetora. Segunda pergunta, ela é sobrejetora? É, porque o conjunto imagem é o contradomínio. É, beleza. Então, se é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. E se é bijetora, a gente aprendeu uma coisa muito legal. O que? A gente aprendeu que ela é tanto sobrejetora quanto injetora. E nós temos uma função bijetora. Beleza? Agora, deixa eu falar uma coisa. Ó, como a gente determina o domínio de uma função? Aí você fala, caramba, como assim determinar o domínio? Gente, determinar o domínio é o seguinte. Determinar o domínio é descobrir quais valores aqui você vai ter que colocar para garantir que tenha uma relação. Então, quer ver? Por exemplo, ó, dá uma olhada nessa função. Aliás, eu vou pegar uma função mais fácil, tá? Eu vou até mostrar para vocês, ó. Vamos pegar f de x, ó, só para vocês entenderem, tá? Igual a 1 sobre x. Beleza? Ó, essa é a função, ó. 1 sobre x. A minha pergunta é, quem é o domínio dessa função? Ah, o domínio é o examinador que fala. Depende. Quando ele não fala nada, quem é o domínio? Ah, professor, o domínio pode ser todos reais? Pode. O domínio pode ser um conjunto real. Só que cuidado. Nesse caso aqui, se a gente quer uma função real, é porque a gente quer garantir que todos os valores reais satisfaçam essa função. Mas toma cuidado. Ó, se você colocar 0 no x, 1 sobre 0 não existe. Então, para essa função existir, o x não pode ser 0. Porque pensa, se x for 0, o domínio não vai ter imagem. Se não tem imagem, não é função. Então, para ter função, não pode ser 0. Então, o que você tem que falar? Que aqui tem que ser diferente de 0. Tudo bem? Se você falar que aqui não é 0, você garante que isso aqui seja uma função. Combinado? Bom, vamos fazer um teste aqui, ó. Determine o domínio das funções. Aí você pega 2x menos 5. Aí você fala, gente, primeiro, para a função existir, uma divisão não pode ter denominador 0. Se não pode ter denominador 0, você não pode dividir por 0. Portanto, 2x menos 5 tem que ser diferente de 0. Logo, x não pode ser 5 sobre 2. Porque se for 5 sobre 2, aqui é 0. Se for 0, não pode ser função. Então, ó, pode ser qualquer real. Vamos ler agora. Agora é um momento importante. Vou ler. O domínio da função é igual a x pertencente aos reais, tá? Que o x é diferente de 5 sobre 2. O x não pode ser 5 sobre 2. Porque se for 5 sobre 2, não é uma função. Tudo bem? Bom, vamos fazer um outro teste, ó. Raiz de 2x menos 6. Ora, todo mundo sabe que dentro de uma raiz não pode ter negativo. Real, hein? Lembrando que isso aqui é uma função real, ó. Então, o domínio é real. Só que não é todo real porque tem algumas restrições. Nesse caso, a raiz não pode ser negativa. Então, ó, eu tô falando que 2x menos 6 tem que ser maior ou igual a 0. E aí, eu faço a conta, passo somando, então x é maior ou igual a 3. Então, quem é o domínio dessa função? Olha que legal. O domínio dessa função são todos os reais, x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 3. Porque se ele não for, você vai ter raiz negativa e aí você não vai ter o número. Entenderam? Combinado? Bom, vamos fazer um teste aqui, ó. Mais um exemplo para vocês verem. Aí vocês fazem, para o vídeo, olha e o que eu estou fazendo e estude, dá uma olhada na função que eu estou colocando como domínio, tá? Tanto para essa quanto para essa, ó. Então, ó, aqui não importa. Aqui não tem restrição, porque aqui qualquer valor que eu coloque aqui vai ter um número. Então, olha que legal. Depois que você viu essa aqui você vai ver que não tem restrição nenhuma. Então, essa pode ser qualquer coisa. Combinado, gente? Tudo bem? Beleza? Então, o domínio pode ser qualquer real. Beleza? Tá bom? Gente, então, ó, eu vou parar nesse momento por aqui, tá? Eu quero que vocês, por enquanto, olhem bem isso, tá? Vejam bem essa parte,
porque hoje a gente faz um pouco de exercício depois para eu comentar algumas coisas com vocês além do que a gente falou. Combinado? Tá bom? Então, ó, a próxima aula da semana que vem eu vou falar começando por função inversa. Fechou? Combinado? Então, pessoal, ó, bons estudos para vocês, tá? A gente se vê na aula ao vivo e eu quero que vocês aproveitem para vocês poderem fazer tarefa logo mais, tá bom? Então, bons estudos e até mais. Tchau, tchau. Valeu!